Olá a todos, estamos indo agora para o nosso segundo vídeo, né, do nosso Papo Jovem da Bleia, dando seguimento a esse projeto. Já lançamos o primeiro vídeo, né, Jonas? Já. E tivemos um resultado positivo, né, tá começando, enfim. O nosso propósito é esse, né, de levar a palavra de Deus nesse momento complicado, de também estar usando esse tempo, né, para podermos rever aquilo que nós cremos, né, e temos feito a cada dia. Mas antes de nós começarmos a entrar num assunto dentro da nossa conversa, de levar para os nossos irmãos aquilo que o Senhor propôs em nosso coração, devemos primeiramente agradecer a Ele e orarmos, né, por aquilo que vamos começar, né? Você pode ficar à vontade para orar aqui que... Oremos a Deus. Senhor, em sua presença estamos ainda, te agradecendo pelo dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar do mal, Senhor, que Tu, ó Deus, venha estar abrindo, Senhor Jesus, nossas mentes, para que nós possamos aprender mais contigo, Senhor, e mais com o nosso irmão também, que o Senhor, ó Deus, também venha nos livrar nesse momento de sofrimento, os nossos amigos, ó Senhor, os nossos irmãos, os nossos entes queridos, ou próximo em si, ó Pai. Que Tu, ó Deus, venha estar livrando as pessoas nos hospitais, ó Senhor Jesus, no leito, que Tu também, Senhor Jesus, venha estar protegendo as pessoas do lado de fora, Senhor Jesus, onde elas estão, no seu trabalho, nas suas casas, nas lives que estão fazendo, Senhor, que eles venha que o Senhor venha proteger elas do contágio, Senhor Jesus, e que os nossos entes queridos dentro de nossas casas também venham estar protegidos, ó Senhor. Livra-nos todos do mal, Senhor Jesus, e nos abençoe pelo poder do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E hoje, né, divulgando já, começando depois dessa oração, né, pensando em tudo isso, nós que estamos na caminhada já há algum tempo, apesar da juventude, né, quando nós trazemos, por exemplo, esse tema que vamos trazer hoje, que é o Evangelho, né? E quando nós pensamos nisso, olhamos, né, para os nossos irmãos, ou para nós mesmos, ou até pessoas que às vezes não fazem parte do nosso meio, não estão na igreja, né? E olham para nós e diz que nós somos evangélicos, né? Então, resumindo, o evangélico seria aquele que crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, acredita em Deus, em tudo aquilo que a Bíblia diz, né, vamos dizer, porque os evangélicos são conhecidos como aquele povo que usa a Bíblia, né, lê a Bíblia, tem a Bíblia como regra de fé e prática. Mas é interessante que diziam, né, há uns 20 ou 30 anos atrás, gerações anteriores, né, que nós nem éramos nascidos, diziam que quando tinha alguém convertido ou crente, né, você reconhecia um pouco pela roupa, né, por algum tipo de vestimenta, até pelo modo que ele fala, ainda você vê um pouco disso, mas também você via muito por um apelido que se dava, que chamavam a pessoa de Bíblia, né? Bíblia. Então, o evangélico era conhecido como Bíblia. Então, é interessante, né? Evangélico sendo chamado de Bíblia, né? Mas tá bom, se esse cara é evangélico, se essa irmã é evangélica, em que essa pessoa crê, né? Ela crê no evangelho. Então, o nosso propósito hoje é falar sobre o quê? Sobre o Evangelho. O que seria o Evangelho, né? E é muito importante, né, Jonas? Às vezes, quando nós estamos na caminhada, enfim, estamos na igreja há muito tempo, né? Alguns irmãos convivendo nessa comunhão, às vezes vivemos, né? Temos esse rótulo, mas às vezes mal sabemos o que é aquilo que nós cremos, né? O que é esse rótulo? Às vezes temos só como um rótulo, não é mais nada além de um rótulo. Sim. Mas deveríamos saber o que significa aquilo que nós cremos e seguimos, para aí nós entendemos qual o propósito de nós crermos e seguirmos naquilo, não é? Verdade. Então, assim, essa proposta de dizer, né, o que é o Evangelho nos ajuda também a pensar quais são as nossas atitudes, né, como devemos andar, e também entender qual o propósito da Bíblia, já que o evangélico ele era conhecido como Bíblia, né? E eles andam com a Bíblia, nós andamos com a Bíblia. Então, de alguma forma, a gente pode resumir essa ideia, né, de Bíblia tendo essa relação com o Evangelho. Então, entendemos que o Evangelho é um conceito contido dentro da Bíblia, né? Mas aí eu queria fazer essa pergunta para você, até para podermos levar a nossa conversa, né, em uma direção, num ponto assim. Em uma palavra, como você poderia definir esse termo Evangelho? Em uma palavra, amor.
é amor, né? É muito Amor. interessante, né? Mas como é que a gente poderia encontrar essa noção de amor e essa relação direta com o Evangelho? Como? Lendo a Bíblia e com Cristo. São as nossas duas referências de evangelho. São as nossas duas referências para encontrar o evangelho. Sim, e entender essa noção de evangelho, mas como aquilo que como você falou, é a manifestação, né, resumindo basicamente, do amor de Deus, né? Então nós deveríamos mais ou menos ter sempre esse foco, né? De quando pensamos em evangelho, pensarmos o quê? No amor de Deus. E aí tem um versículo que todo mundo conhece, assim, quem está na igreja há muito, até pouco tempo, já ouviu falar nesse versículo, que exatamente não traz o termo evangelho, mas ele resumiria o evangelho falando sobre Jesus, sobre nós seres humanos e sobre o próprio amor de Deus que vem através de Jesus Cristo, né? Ele não traz o evangelho, mas traz o conteúdo do evangelho, né? Sim, ele seria o quê? Nosso texto áureo do evangelho, né? Que está lá em João 3,16. Eu vou até ler aqui para poder, né, ajudar, né? Às vezes alguém está com a Bíblia, não tem de cabeça o texto. Mas eu não só lerei o versículo 16, vou ler o 17 também, porque tem coisa ali que a gente só leu o 16, mas também não leu o 17, né? Por exemplo, então lá, João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o 17 diz, Jonas: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que a gente pode entender a partir disso, assim? Dessa ideia de evangelho e amor de Deus? O que a gente pode entender como evangelho através desse texto que, como eu falei, né, que o evangelho é essa entrega em amor, né, para que Deus, um ser soberano acima de tudo e todos, abdica de tudo, entrega seu filho para salvar todo o povo de seus pecados. Entrega aquilo que ele tinha de melhor e mais precioso para morrer em prol dos nossos pecados. É muito daquilo que a gente encontra, né? A gente fala muito de evangelho. Agora, quando a gente para olhar a Bíblia mesmo, né? Nesse sentido específico, né? Quando a gente encontra esse termo evangelho, nós temos uma noção que é mais presente no Novo Testamento. Por exemplo, quando olhamos lá para os textos, né? Por exemplo, Evangelho de Jesus segundo escreveu Fulano de tal, Marcos, Lucas, João, Mateus, né? E encontramos esse termo evangelho. Ou que, né, Paulo fala muito sobre isso, né? Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? No caso, lá em Romanos 1. E também, então, temos esse termo sempre muito usado no Novo Testamento. Mas será que ele só se resume ao Novo Testamento? Não. O termo evangelho, na verdade, o conceito do evangelho é algo do Antigo Testamento também, né? Que o que é esse termo esclarecido, explicado em relação ao dicionário, né? Que o evangelho é a entrega de uma notícia boa, uma notícia não boa e não só como boa, mas como nova também, né? É uma notícia boa e nova. Então o evangelho alguém que vem falando uma notícia boa e nova, ou boas novas, né? Não importa, a ordem não vai alterar o fator, o produto, na verdade. Então o evangelho é algo que a gente vê, por exemplo, no livro de Samuel, esse conceito, né, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 6, 7 e 8, né, que a gente vê ali as pessoas dizendo na frente de Davi, diziam que Saul matou 1000, Davi matou 10.000, elas estavam dizendo aquilo que tinha acontecido de bom, né? Então fazer aquela comparação, e essa comparação que foi feita naquele momento era o evangelho. As pessoas vinham na frente dizendo as notícias boas que a pessoa tinha feito. E como a gente vê muita guerra no Antigo Testamento, e a notícia boa de uma guerra é essa: é ter vencido e ter matado, dizimado pessoas e pessoas. E era isso que as pessoas falavam na frente: fulano matou 1000, nós vencemos a guerra, o outro matou 10.000, nós também vencemos a guerra. Essa é a ideia de evangelho, essa é a ideia de boa notícia do Antigo Testamento, de esse conceituar evangelho com boa notícia, né? É isso que as pessoas vinham trazendo o evangelho na frente do povo que veio voltando da guerra. Sim, né? Era um termo, até o termo que a gente usa evangelho, ele vem do grego, né? E eles
traz aquela ideia de que tem um mensageiro, né, que ele vem anunciar agora a outras pessoas, dar a nova, né, as notícias aquilo que foi feito de bom, né? Sobre um feito, né? E como você falou lá no caso de Davi, né, e de Saul, que eram aqueles homens que no meio, né, naquela época que eles viveram, eles eram conhecidos como os guerreiros, né, que venceram os povos, né, que, enfim, nos confrontos que eles tinham, e aí eles diziam, né, ó, Davi matou tantos, né, e Saul matou tantos. Então era um termo que era muito ligado à questão da ordem militar, né? Dessa questão do você anunciar boas novas, trazer boa notícia, né? Trazendo de repente por um modo mais simples ainda, um exemplo muito mais simples, poderia ser de repente aquela ideia do seu amigo, né? Do amigo, da amiga, né? Que chega pra você e vem dizer, ó, poxa, eu tenho aqui pra você uma notícia. Eu tenho que te contar um negócio aqui que eu tô sabendo. Aí você realmente fica assim, poxa, pô, isso é bom ou é ruim? Não é uma fofoca, né? A notícia é boa, não seja fofoca. Não, é isso, né? Você fica perguntando, poxa, será que é bom ou é ruim isso aí? Aí você pergunta, quando você, né, tá assim, aí você logo mais ansioso, você, isso é bom ou é ruim? Aí a pessoa, não, vou dar uma notícia boa pra você hoje. Então a pessoa vai entregar o quê? Uma boa notícia, uma boa nova, né? Então essa pessoa vai dizer, ah, poxa, aconteceu isso, sobre você, ó, vim te dizer algo muito legal, poxa, isso aconteceu. E você fica alegre quando que vem uma boa notícia de uma pessoa pra você. Só que quando encontramos na Bíblia, né, o evangelho, ele é muitas vezes mencionado como o evangelho de Jesus Cristo, ou o próprio Jesus menciona, ou até os apóstolos, né, o evangelho do reino de Deus. No caso, ele então veio anunciar algo, né, ele veio anunciar então especificamente esse amor de Deus. Mas especificamente ele identifica também com a figura de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo sendo a manifestação desse amor. Então a boa notícia aqui é que Deus amou o mundo, nos amou e tem um propósito com esse amor, que é dar ele para nos salvar, né? Não era uma figura comum, né? Não era uma pessoa, não era uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa com uma referência qualquer. Era Cristo, era as boas novas de Cristo que foram anunciadas por outras pessoas para que nós pudéssemos ter acesso agora, né? Então não era um ato de guerra. E voltando à ideia do livro de 1 Samuel, só para esclarecer, né? Mesmo sendo uma comparação de uma pessoa com a outra, que isso nesse pedaço se dá disso, de uma comparação, mas aquilo que eles estavam comparando era o Evangelho, né? Eram as boas novas. E voltando para Cristo que veio trazer essa boa notícia, né? Cristo não veio só que acreditava-se, né, que Cristo venha trazer o Evangelho, as boas notícias, para libertar o povo do jugo de Roma, daquele jugo político que estavam sendo impostos, né, para que o povo hebreu pudesse reinar sozinho, abastardo do jugo de Roma. Mas Cristo veio libertar as pessoas do seu jugo interno, do seu demônio interno, do seu ego, daquilo que tem dentro dele mesmo, né? As boas novas foi para libertar o povo de si mesmo, dos seus problemas internos, do seu ego interno, daquilo que eles achavam que não precisavam mais de nada, e mal sabiam que eles precisavam desse libertador, desse Cristo. Sim, então Jesus ele não veio para transformar o mundo, transformando, no caso, o mundo no aspecto, vamos dizer, político, né? Social apenas, né? Claro que isso, mas ele entendia que era necessário primeiro transformar o homem, né? E isso que seria então essa mensagem desse amor que alcança o homem e que agora produz nele uma transformação e que agora ele desenvolve no ser humano, então, essa novidade de vida, né? No caso, essas boas novas, então, ela tem um poder de transformar, né? Era libertar o homem dele mesmo, né? Libertar o homem de si mesmo. Aí fica talvez a questão agora, né? Algo mais atual nesse momento de crise que estamos passando, essa crise da saúde mundial, né? Como a gente enxerga o evangelho nisso tudo. Como a gente enxerga uma boa notícia, né, nessa situação toda, que é bem difícil de a gente conseguir chegar a uma conclusão agora. Assim, talvez uns se perguntam onde está Deus nisso tudo, onde está o evangelho com um monte de igreja fechada, né? Essa talvez seja uma questão muito difícil de se responder. Onde está Deus nisso tudo? Onde está o evangelho, a boa notícia no meio disso tudo? Sim, né? Até em Isaías diz, né, que no capítulo 9 ele fala muito sobre isso, né, de quando Jesus nasceu, quando ele vinha anunciar, né, no caso, aqui no capítulo 9 fala algo bem interessante sobre até essa questão
de Jesus, o evangelho, ele aparecer num momento difícil, né? Aonde está Deus, né? Deus, ele continua no mesmo lugar, ele continua sendo quem ele é, apesar do sofrimento, né? Ele ainda promete que, mesmo com as lutas, dificuldades, até a própria morte, ele ainda continua estando conosco, né? Por exemplo, como Paulo fala, né? O que nos poderá nos separar do amor de Deus, né? Aí também, voltando aqui o outro raciocínio, ele traz algo bem interessante em Isaías 9:2. Ó, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Aí, passando para o versículo 6, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre todos os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, nesse contexto, daquilo também que a gente pode até conjecturar com o Gênesis, né? Que no princípio, né, a terra havia todo aquele caos, né? Assim, sem a terra, sem dar uma forma, onde havia escuridão, né? O abismo, aquilo ali, Deus de repente diz: haja luz. É interessante que em João 1 traz esse negócio, né, do verbo de Deus que estava lá da eternidade. Então, assim, o evangelho já sendo anunciado no próprio relato da criação. E Deus dizendo que no momento de dificuldade, no caso, no momento de causa ali, e que traz pra gente também entender que no momento de dificuldade, Deus ele está sempre atuando e nos mostrando que o quê? Há uma luz. Então ele estava dizendo o quê? Que no meio daquele povo, no momento difícil, onde Roma dominava, onde tudo parecia o quê? Perdido. Havia o quê? Havia uma luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, assim, essa ideia, o evangelho também tem esse propósito, né, de pensar hoje, né? Então Deus continua atuando, o evangelho continua, por exemplo, as igrejas estão fechadas, mas temos o quê? As redes sociais, por exemplo, quando os apóstolos eram presos, né, pelo governo romano, os judeus os perseguiam, eles não poderiam mais circular e pregar em espaço público, em praça pública. Então ali, às vezes ele mandavam cartas, né? Paulo é um grande exemplo disso, de carta em prisão, que ele mandava para um discípulo dele, que ali circulava e demorava um tempo absurdo, mas chegava ali o que ele queria tratar com aquela igreja. Então, assim, mesmo em momentos de grande dificuldade, como hoje, de alguma forma Deus está atuando, né? E para esclarecer, para talvez vocês que estejam ouvindo, achar que a resposta ficou no ar, né, daquilo que eu tinha perguntado, né? Onde é que está Deus no meio disso tudo? Onde é que está o Evangelho no meio disso tudo? Paulo já tinha deixado claro em Romanos, né? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim. Aí está a prova desse amor, né? Aí está o Evangelho, né? No meio disso tudo. Está em Cristo. Mesmo sendo pecadores, não sendo que pecadores, no caso transgressores da ordenança, da palavra, da lei de Deus, então Deus ele age com amor. Aquela palavra que a gente sempre usa, né? Que às vezes é difícil de compreender o seu significado. Assim como o evangelho, que é a palavra graça, né? Então, por graça, Deus nos amou, sendo ainda pecadores. Mas você tocou naquele assunto do evangelho, e Jesus como, no caso, o libertador, e daquela questão de transformar o homem, né, na questão do jugo do pecado. Isso acho que é bem interessante também parar para pensar nessa questão do amor de Deus para transformar o homem agora, mesmo o homem sendo pecador, e transformar o homem em alguém santo, né? Alguém santo que ele escolhe para viver com ele para sempre, né? Agora ou amanhã, não importa quando, mas chegarmos a esse momento, né? De viver ele para sempre, e só chegaremos nesse momento através do Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo ele não é só para pessoas específicas, né? O Evangelho não foi só para o povo não foi só para o povo hebreu, apesar de ter começado com o povo hebreu, mas não ficou só para eles. Apesar de a gente ter toda uma história no Antigo Testamento, só de ficar do povo hebreu, dali, coisa e tal, de só o povo hebreu que entraria na Terra Prometida, mas aí tinha os escravos de guerra também, que aí a gente pega lá nos 5 primeiros livros que havia escravos de guerra, e que esses escravos de guerra também entraram na Terra Prometida. Por quê?
porque eles já havia o ato da circuncisão, né? E a Bíblia vai dizer que todo aquele que é escravo ou capturado para se tornar um homem dali, daquela nação, era só circuncisar ele, fazer a circuncisão nele, que ele faria parte daquele povo. Então, não fica só para o povo hebreu no Antigo Testamento, né? Os presos de guerra também acabaram entrando na Terra Prometida. Mas o Evangelho não é só para o cristão que está dentro da igreja, fechado dentro de uma igreja entre quatro paredes. O Evangelho é para todo mundo, como eu falei, é amor. É amor para todo mundo. Não é só para quem é cristão, é crente, ou tem um rótulo de cristão, ou tem um rótulo de crente, ou uma carteirinha de uma igreja específica. O Evangelho é para todo mundo, né? E Cristo andou de uma certa forma ele não andou com a nata do povo lá em povo de Israel. Pelo contrário, ele sentava e comia com qualquer um. Ele sentava ali, parava, curava qualquer pessoa, ou sentava, por exemplo, a gente pega a mulher do fluxo de sangue ou a mulher do tanque. Ninguém queria falar com aquelas pessoas, ninguém queria aquelas pessoas perto deles. Ninguém. Mas Cristo, sendo o Evangelho, sendo o anunciador das boas novas, parou para dar ouvido a quem não tinha voz. Sim, aquele ato dele se pôr, né, como aquele que agora veio para realmente alcançar aquilo que estava perdido, né? No caso, aqueles que andavam em trevas também. O povo que andava em trevas viu grande luz. Viu uma grande luz. Então, aqueles que estavam perdidos, né? Ele fala muito sobre isso, questão, né, do que o Filho do Homem veio buscar aquilo que estava perdido. Então, assim, que as parábolas se tratam muito disso, né? De tudo que está perdido, ele vem e traz. Ele vem para poder, trazer de volta, né? E está sempre de braços. Deus mostra que através de Jesus Cristo Deus está de braços abertos para receber os seus filhos, porque Ele amou de tal maneira, né? Como diz João aqui no caso de João 3:16 e 17. Então, assim, nessa questão, né, de Deus atuando, né? Mas também quando paramos para pensar, até quando eu falei lá de Gênesis 1, no capítulo 1, no caso logo no comecinho, no caso da criação, de alguma forma a Bíblia já, Deus, de alguma forma mostrando Jesus, né, como o verbo ali, né, não ainda feito em carne, mas sim ele atuando na criação, né? Mas também essa questão, no caso que Deus ele veio para cumprir também aquilo que ele tinha dito, né? Após no caso, Adão e Eva terem pecado, né? No caso, quando até o Paulo fala em Romanos, né, que todos pecaram, carecem da graça e estão instituídos da glória de Deus e carecem dessa graça. Ele está falando também sobre essa questão de como o homem, ele agora, por ser filho de Adão e de Eva, porque todos, né, são filhos de Adão e Eva, no caso, entendendo que Deus criou todas as coisas, isso, e que Deus ele criou, né, o homem e a mulher, e que os primeiros foram Adão e Eva, então todos nós somos filhos deles, né? Em que agora então nascemos com essa tendência natural para pecar, para poder transgredir a palavra de Deus. Então, assim, essa inclinação, né? O homem está inclinado ao pecado. Então, assim, vai ter uma resposta para um problema que a gente entende, o problema da morte, por exemplo. Por que morremos, né? Então, tá no caso, né, que Deus falou, ó, se comerem desse fruto, certamente tu morrerás. Então, assim, isso não é só para eles, né? Mas Deus também estava dizendo isso para os descendentes. Então, toda a humanidade agora estaria sujeita à morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então, assim, Jesus vem, no caso agora, nos dar o quê? Vida e vida eterna e vida e abundância, né? E pensando nessa ideia de pecado, né? Que a gente para falar de evangelho, a gente fala de pecado também não para dicotomizar um troço da outra, mas para agregar o pecador ao evangelho. Não que eu não seja pecador, ou você não seja pecador, que você que esteja me ouvindo seja uma pessoa santa ou uma pessoa pecadora. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ninguém é santo, anda sem pisar no chão, anda flutuando igual nos filmes mostra, né? Mas o pecado é o ato não só de errar o alvo, né? Apesar da tradução ser essa, de você querer fazer alguma coisa e não conseguir fazer, né? Mas o pecado é esse ato de rebeldia contra Deus, onde os cristãos cometem muito pecado. Quando a gente fala de pecado, o cristão ele pensa em todo mundo lá fora. Ele não pensa nele. Ele pensa em quem está do lado de fora do portão da igreja, do lado de fora da casa dele. Mas o pecado está intrínseco a gente, está intrínseco dentro do nosso coração, está intrínseco na nossa vida. Então esse ato de pecar, de se rebeliar contra Deus, falar, eu vou viver minha vida sozinho, eu e minha família,
ou eu e minhas escolhas, esse ego que está dentro da gente, esse demônio interno, como eu falei, que está dentro da gente, esse ego dá ouvido mais esse ego, esse é um ato, talvez de um pecado maior, se o pecado tivesse tamanho, né? Mas é algo que também traz muita importância, a gente dá ouvido só aquilo que está dentro do nosso coração, né? Esse ego nosso, e esse ato de se rebelar contra Deus, de querer viver a vida sozinho. Esse ato de rebelião contra Deus é um pecado muito grave. Não, sim, né? É até interessante, né, essa questão do ato de rebelar contra Deus, de sempre estar nesse confronto, né? Que só pensam no diabo de se rebelar contra Deus, né? Mas a gente se rebela contra Deus a todo momento. Sim, né? Porque no caso, quando nós olhamos para Gênesis lá, nesse momento em que no caso Adão e Eva, eles cometem aquele pecado, é realmente uma cena onde mostra a serpente não obrigando exatamente, mas que persuadindo. Então ele age como quem que persuade, e que nós que por não vigiarmos ou por alguma tipo de fraqueza, ele acaba aguçando aquilo ali, e acabamos o quê? O ser humano acaba caindo naquilo ali. Por exemplo, também você falou sobre essa questão do confronto interno, né? Também aquela questão da como a carne me lida contra o espírito. Também daquela questão que Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ficou popularizado agora, né? Nesses 2 anos pra cá, 1 ano pra cá, né, na música, né? Mas já estava escrito um tempo antes dela cantar. Não, sim. E até queria aqui falar até de um versículo bem interessante, que também mostra um pouco, no caso desse cumprimento, né? Porque assim, às vezes nós olhamos para os evangelhos e encontramos o evangelho só ali. Mas, né, o pessoal chama de proto-evangelho, né, que é Isaías, né, ou até Gênesis, né? Os teólogos falam muito sobre isso, de que antes de que Jesus já viesse em carne, Deus já estava anunciando as suas boas novas. No caso, Deus estava prometendo agora para todos os homens que ele justificaria o homem do próprio pecado dele. Não só aqueles que já se foram, os homens do passado, nós do presente, né, e aqueles que virão para o futuro, né? Todo aquele que nele crê, que diz João 3,16. E aí é muito interessante que aqui Deus já está dando, né, através do profeta, algo muito legal, e que diz assim, em Isaías 53, por exemplo, no versículo 4 já diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Olha aí a questão do pecado, Jesus como propósito disso, né? Vim para nos justificar do nosso pecado. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, né? Isso é muito interessante, esse propósito de Deus anunciando, antes que Jesus viesse para a cruz, ele já estava dizendo, isso vai acontecer. Eu não estou dizendo qual dia, qual a hora, mas estou dizendo, isso vai acontecer. Aquilo que ele até falou lá, né, no caso em Gênesis 3,15, né, da questão da mulher, do descendente da mulher e da serpente, né? Tu lhe ferirás o calcanhar, ele ferirá a tua cabeça, né? Então a promessa de que, através da morte do servo de Deus, no caso, que Jesus Cristo em carne sofreria a morte na cruz, Deus estaria aqui cumprindo, no caso, esse ato do evangelho, agora de nos libertar do pecado e nos tornar o quê? Agora transformados, né? Filhos de Deus. Então, ainda trabalhando essa ideia de evangelho, né? Essa boa nova, essa boa notícia, é que às vezes fica muito... que deveria ser assim, né? Deveria a gente ver um evangélico, um cristão, de a gente não saber dizer se é um cristão ou se é um cristão ou se é Cristo de verdade, né? Porque as pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristão, pequeno Cristo, lá em Atos do capítulo 11, no versículo 26. E cristão era isso, né? Era o pequeno Cristo. E as pessoas não sabiam dizer se era Cristo de verdade ou se era um cristão. Onde cristão e Cristo tem que se confundir, tem que se misturar e ser uma pessoa só. Porque a gente não pode ver um cristão como um ser individual. Um cristão, ele é Cristo, ele precisa ser a cópia de Cristo. Ele precisa ser a cópia de Cristo. Paulo vai dizer, né? Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede cristão como eu fui também um cristão de Cristo. E uma outra coisa que ele fala, desculpa aqui, que ele fala lá em Gálatas, né? Acho que é 2:20 que ele fala, como é que é?
Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, ele está falando agora que a nossa identidade, quando nós somos o quê? Evangélicos. Então, o quê? O evangelho é aquele que vive o evangelho e que tem o evangelho que é dentro de si. Por quê? Se Jesus Cristo é a própria manifestação do amor de Deus, sendo ele o quê? O verbo, ou até dizer a palavra de Deus encarnada, no caso, e sendo o quê? A manifestação do evangelho em vida. Porque Jesus não era... o evangelho de Cristo não era só o que ele falava, mas aquilo que ele vivia. Então, assim, ele nos ensinando todos os dias a viver o quê? Como você falou, até que nós cristãos tropeçamos e erramos, mas vivendo um processo de quê? Santificação, de quê? De aperfeiçoamento. E deixar com que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, né? E o que, como eu falei, né? O cristão e o Cristo precisam se confundir, né? Ele precisa não de estar confuso, mas de se confundir, não saber quem é quem. Se é um cristão ou se é Cristo. Ele precisa ser a mesma pessoa, né? Eles precisam ser iguais. A pessoa tem que olhar para essa pessoa, essa é Jesus ou é Gabriel, né? Sim. Ele precisa se confundir, não precisa saber discernir quem é, se é um cristão ou se é Cristo, né? Essa é a ideia de confuso, não estar confuso na cabeça de a gente não saber o que é aquilo, né? O que é aquilo? É X ou é Y, mas de não saber se é um cristão ou se é Cristo de verdade que está na vida daquela pessoa, por causa da mudança de vida que o Evangelho faz em pessoas. E assim, né, é muito interessante que isso das boas notícias agora, não é só para Deus agora mostrar também uma promessa que ele viria cumprir, no caso que muitos falam, né, sobre a questão da vida eterna, no caso aquele que todo crê, aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna, mas também do Evangelho que atua na nossa vida presente, no caso, transformando a nossa conduta, nos tornando parecido com Cristo. Então, aprendendo todos os dias a Escritura, nos ensina a aprender quem Jesus foi e como nós cristãos entendemos que a chave para interpretar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o próprio Cristo. Que assim, como dizem muito, né? Se você não conseguir ver Jesus na Bíblia inteira, você está equivocado. Dizem bastante isso. Então, assim, essa ideia de conseguir ver Cristo. E como você também falou lá no começo, que resumindo em uma palavra, o evangelho seria o amor. Então, ser cristão evangélico, viver o evangelho, crer no evangelho, então seria essa ideia de viver o amor, né? Quer ser mais humano, né? É ter amor. Porque o próximo, ele não é só você, ele não é só um parente meu. O próximo é quem tá na rua mendigando. Esse é o próximo, né? O próximo não é só aquele que tá perto da gente. O próximo é quem tá longe, quem tá no centro de Niterói mendigando. Se a gente ter amor por uma pessoa assim, a gente chega cada vez mais próximo de Cristo. Cada vez o evangelho está mais dentro da gente. Como eu disse, Cristo andava mais com essas pessoas, com quem precisava e carecia, sentava à mesa e comia com pecadores, do que com a nata da população de Israel na época. E os melhores, né? Na verdade, Jesus não tem essa questão de que a gente fala, esse termo na Bíblia, né? A gente fala, não se faz acepção de pessoas, não se separa, né? Porque todos aqueles ele criou, ele conhece cada um, conhecendo cada um, ele sabe, né, de qual é a nossa necessidade e de qual é o propósito que ele tem na vida de cada um de nós, né? E o propósito maior é esse, no caso, receber o Evangelho e agora também podendo viver o Evangelho, que é receber o amor de Deus, né? Esse amor que Deus agora, não só em palavras ou em discurso, né, mas ele toma uma atitude, que é dar o seu próprio filho para morrer por cada um de nós. E assim, Deus amou o mundo de tal, quer dizer que ele amou muito. O mundo então, assim, que não queria saber de nada. E o mundo, tipo assim, ele amou todos aqueles que creram e não creram, ou aqueles que creriam ou também não creriam nele. Então, assim, o amor de Deus é universal. Ele não se distingue para um ou para outro. Ele só, como vou dizer, ele está aberto para todos. Agora, claro que existe a possibilidade daquele que quiser crer e aceitar este amor, né? Ele sempre será recebido. E outros, né? E aqueles ainda que não creram também têm a oportunidade de crer e receber esse amor, né? Acho que isso é importante, a gente pensar no evangelho, então, como essa boa nova, né? No caso, todo cristão, então todo evangélico é aquele que leva uma notícia boa para as pessoas. Então, no caso, ele não só leva, ele é a própria notícia boa ali. Então, ele vive Cristo e as pessoas agora recebem essa boa notícia. Então, essa ideia de que assim, chegar para uma pessoa, tem uma notícia boa para você, o quê?
Jesus Cristo morreu para você. É aquele antigo termo, aquela antiga fala dos evangélicos, né, que eu ouvia muitos amigos meus que estão muito mais tempo, diziam assim, né, que antigamente os crentes iam para casa das pessoas, evangelizavam, diziam assim, Jesus salva, cura e liberta. Então, se você quiser ser uma pessoa salva, curada de si mesmo e libertada de si mesmo, venha para o Evangelho. Não digo venha para a igreja X ou Y, mas venha para o Evangelho de Cristo, onde você está, e tenha mais amor pelas pessoas. E eu gostaria de terminar pedindo para Gabriel faça essa oração, né? Que nessa semana nós vamos ter mais amor pelas pessoas e vamos anunciar boas notícias para outras pessoas. Sim. Amém? Sim, né? É aquela ideia, né, de que Deus nunca se esquece de nós, né? E que depende da dificuldade que seja cristão ou não cristão, né? Aqueles que estão assistindo, estejam passando por dificuldades ou não, estejam em um momento até de tranquilidade, né? Em suas casas. O Evangelho, ele vem para lidar com todas as áreas da nossa vida, né? Vem nos ensinar também a tentar nos acalmar no momento de dificuldade, né? De turbulência, mas também ele vem para poder também nos dar sabedoria para agir também, né, quando temos que agir. É importante agora antes de orar, nós frisarmos a situação de que viver esse evangelho nesse momento, né? É tanto crer que Deus ele atua nas coisas materiais, no caso, né, através da vida dos médicos, mas também crer que Deus ele atua também nas orações, no caso. Pedir a cada um de vocês que, se tiverem alguém, né, necessitado, né, de oração, doente, enfim, coloquem nos comentários dos nossos vídeos, né, estaremos orando. E também pedir para Deus que ele faça também como ele é capaz sempre de fazer milagres, né? Ele faz por graça e por amor. E também nós, como cristãos evangélicos, que já que o evangelho é o amor, que Deus coloque em nosso coração, sendo então cristãos evangélicos, a capacidade agora também de nos movermos em direção também daqueles que necessitam desse amor. Se Jesus ele veio então para poder atuar na vida daqueles que estavam o quê? Distantes de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, andando, né, à margem, né, daquilo que tudo que Deus, né, tinha indicado, mas Cristo vem para resgatar essas pessoas. Então também que nós possamos atuar e viver, encarnar a palavra de Deus, o evangelho nas nossas vidas, né? Acho que isso é importante. E então não cabe mais nada além de orar e pedir para que Deus ele continue atuando nas nossas vidas e através daqueles que estão aí nos assistindo, né? Então oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, porque Tu és maravilhoso e que o Senhor nos deu o Teu Evangelho para que pudéssemos encontrar, Pai, o nosso pão de cada dia, Pai. Porque Tua palavra diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que possamos encontrar na Tua palavra, Senhor, o alimento necessário para podermos todos os dias permanecermos na fé. Eu quero pedir pela Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um daqueles que estarão nos assistindo. Que esse vídeo ele venha edificar, Deus, vidas, e que ele venha realmente levar o Evangelho, que as pessoas possam, Deus, a partir disso, compreender o que é a Tua palavra, o propósito da vida do Teu Filho, o propósito do Senhor em nos resgatar e nos levar até o amor do Teu Filho, o Teu amor, Pai. Queremos que o Senhor possa, por misericórdia, atuar na vida dos médicos, daqueles que estão trabalhando incansavelmente para abençoar, todos aqueles que estarão sendo atendidos nesse momento complicado, alcançando também na família, sendo aqueles que Deus tem seus familiares doentes em casa, Pai. Eu quero pedir, Senhor, não importa seja recurso humano, Senhor, que viemos apenas orar, Senhor, mas que o Senhor possa de alguma forma, Senhor, atuar na fé de cada um, Deus, e revigorar, Senhor, a fé de todos, Pai, dando a eles, Senhor, a possibilidade de terem certeza de que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abençoa o Teu povo e guarda, Senhor, a cada um, Deus, que estará ouvindo esse vídeo, Pai. Pela Tua bondade, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a fé vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus. Amém.